A paz, prezados e prezadas, hoje é 11 de novembro, o ano é 2021 e hoje é quinta-feira. Vamos conversar? O tema da nossa conversa de hoje é uma afirmação. É quase uma ordem. É um imperativo. O tema da nossa conversa de hoje é viva por fé. Viva por fé. Aí você pergunta, como é viver por fé? Que tipo de fé? Primeiro eu começo afirmando aquilo que Deus já afirma na palavra dele. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vida que agrada a Deus, com certeza, é uma vida vitoriosa. Uma vida que não agrada a Deus não é uma vida vitoriosa. E tanto é verdade que aquele que vive por fé nunca será decepcionado. Aquele que vive por fé nunca será frustrado. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 49, 23. Então você saberá que eu sou o Senhor, e aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Independentemente das coisas que te cercam, das estruturas que te cercam, independentemente do sim de Deus, do não de Deus, ou até mesmo no silêncio de Deus, você nunca será decepcionado. Por quê? Porque você vive por fé. Mas a fé que você vive não é a fé na fé, entendeu? Preste bem atenção. Porque a fé na fé pode ser um sentimento, pode ser um positivismo apenas. Algo que exalta o que o seu coração produz, a sua capacidade. Eu vou viver com fé porque eu tenho fé. Não é uma força que emana de você. E esta fé que emana de você não é a fé que agrada a Deus, não. Porque essa fé na fé pode ser um ídolo. A fé na fé pode ser um ídolo. Se o alvo da fé for apenas a fé, está me entendendo? Porque a fé que agrada a Deus não é algo que você produz. A fé que agrada a Deus é a fé que nasce em Deus e nos leva a Deus. Você não precisa crer nas estruturas ou até mesmo nas pessoas para ter fé. Tem muita gente dizendo, eu não creio mais nada porque a igreja me decepcionou, os pastores me decepcionaram. Isto é fé na fé, não é fé em Deus. Você precisa ter fé naquele que tem o controle absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre as pessoas. Prova é que os grandes homens de Deus do passado viveram no meio de sociedades opressoras e injustas. Foram perseguidos, foram injustiçados, porém eles não permitiram que esses fatores roubassem deles a fé no Deus soberano, porque a fé deles não era uma fé na fé, era fé em Deus. Alguns daqueles homens do passado morreram sem ver o cumprimento de suas expectativas. Porém, a fé deles, a fé que os movia, não era uma fé na fé. Não era a fé baseada nas coisas, ou naquilo que os olhos podem ver, naquilo que as mãos podem tocar. Não, não era fé na fé. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é fé na fé. Eu preciso ver, eu preciso tocar, eu não posso me frustrar com as estruturas, com as pessoas. Aí surgiram aqueles chamados os desigrejados. Muitos deles foram feridos dentro das igrejas, das estruturas das igrejas e dos líderes, e pelos líderes.
Homens sem escrúpulos, sem amor, sem compaixão, que feriram pessoas que, infelizmente, ainda viviam na dimensão da fé na fé e não na fé em Deus. A fé em Deus não exige evidências, não exige provas, porque Deus é a própria evidência, Deus é a prova para aquele que crê nele, que crê em Deus. Jesus disse assim, olha, em João 20, 29, felizes são aqueles que não viram e creram. É a fé em Deus e não a fé na fé. A fé na fé espera que a fé traga resultados conforme o tamanho da fé que o homem produziu. A fé em Deus não é limitada pela própria fé. A fé em Deus não é limitada pela própria fé. A fé em Deus não tem limites. A fé em Deus nos lança na dimensão da eternidade. Um exemplo prático para você entender. Se você conhece alguma pessoa que lutou contra um câncer muito agressivo, e que lutou, e que orou, e que fez os tratamentos, foi para os hospitais, se submeteu a todos os tratamentos possíveis, e lá no final já da vida, nos últimos momentos ali no hospital, você chega perto daquela pessoa e o rosto dela está iluminado, mas o corpo está morrendo. Mas o brilho nos olhos não morre, a esperança não morre, porque essa pessoa não vive na dimensão da fé, na fé, mas é a fé em Deus. E essa fé vai além da vida, vai além até mesmo da morte. Essa fé não decepciona. Essa fé faz coisas maravilhosas e poderosas. Os milagres podem acontecer, Deus pode fazer tudo. Deus pode fechar a boca dos leões, Deus pode abrir o mar, Deus pode derrubar muralhas, mas a fé não precisa dessas coisas para existir. Não, a fé vai muito além dessas coisas. Tá bom? Por isso que em Romanos capítulo 5, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Independentemente de tudo que você esteja vivendo, coloque os seus olhos em Deus através de Jesus. Não permita que as coisas, que as circunstâncias, que as estruturas ou que pessoas roubem de você o privilégio de viver em paz com Deus, em paz consigo mesmo, por causa da fé, a fé em Deus. Senhor Deus, nos abençoe, nos ajude. Queremos viver esta fé maravilhosa, esta fé poderosa, que arranca todo medo, toda angústia, toda inquietação e que promove a paz que vai além de todo entendimento. Abençoa, Deus, a pessoa que está sofrendo agora, por causa das estruturas, por causa de pessoas, por causa dos problemas que não se resolvem. Visite, Pai, esta pessoa, abençoe esta vida, sustente esta vida, Pai, e que essa pessoa possa viver e receber agora, neste momento de oração, a paz que vai além de todo o entendimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém.